Alguma pergunta sobre a aula passada? Ok. Bom, então vamos começar a aula de hoje. Vocês me escutam bem, pessoal? Beleza. Então vamos lá. Na aula passada, a gente viu algumas definições e algumas propriedades gerais de equações diferenciais. E no finalzinho, a gente falou um pouco sobre o caso especial de EDOs de primeira ordem, que são as EDOs mais simples. E na aula de hoje, a gente vai começar a aprender algumas técnicas para resolver essas EDOs. Então, como eu falei na aula passada, não existe um método que resolva todas as EDOs. Mesmo que a gente foque nas EDOs de primeira ordem, não existe uma maneira única de resolver todas as EDOs. Então, o que a gente faz é classificar essas EDOs em diferentes tipos, diferentes classes, e para algumas dessas classes a gente tem métodos de solução. Então, a gente vai começar a ver alguns desses métodos na aula de hoje. Então, vamos relembrar o que que a gente fez no finalzinho da aula passada, né? Então, primeiro a gente definiu o que que é uma EDO de primeira ordem. Então, em geral, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar com EDOs escritas na forma explícita. Então, eu tenho y' isolado, né, como função das outras variáveis, que nesse caso aqui são x e a função incógnita y. E agora, dependendo de quem é essa f, eu tenho diferentes tipos de EDOs, para as quais alguns tipos de EDOs a gente tem métodos de solução, tá? Então, vamos relembrar aqui que a gente viu o teorema de existência e unicidade, um dos teoremas, né? Eu não sei se eu mencionei isso para vocês na aula passada, mas existem outras condições que a gente pode exigir da função f para que a gente garanta a existência e unicidade, mas o teorema com o qual a gente vai trabalhar aqui é esse, né? O que a gente vai usar ao longo do curso. Bom, então, se eu consigo garantir que f e a derivada de f em relação a y são contínuas em um determinado retângulo que contém a condição inicial, eu garanto que esse problema de valor inicial. Peraí, gente. Estamos com problemas técnicos. Pessoal, tô tentando trocar a rede aqui para ver se melhora um pouco. Tá. Deixa eu recapitular aqui o que eu estava falando antes. Aí vocês me avisam se continua travando muito, tá? A internet aqui é horrível.
Só um minutinho. Então, deixa eu recapitular aqui. Então, a gente estava falando, a gente vai falar estava falando no finalzinho da aula passada, e vamos continuar falando, na aula de hoje, de equações diferenciais de primeira ordem. O teorema de existência e unicidade garante que esse PVI tem solução, desde que f e a derivada de f em relação a y sejam contínuas em um retângulo que contém as condições iniciais. Ok, a gente viu alguns exemplos na aula passada, não vou rever isso agora. Então, a gente vai passar para métodos de solução se a internet colaborar. Vocês estão tá travando ainda? Como é que tá aí? Melhorou. Beleza, eu troquei de rede aqui, acho que talvez agora dê para a gente continuar. Ok, então, o que que a gente vai fazer de agora até o final da aula, né? Essencialmente, acho que até o final dessa parte de EDO. A gente vai dividir as EDOs em classes, né? É, e para algumas dessas classes, a gente consegue um algoritmo, eu tenho que fazer isso. Se eu fizer todos esses passos, eu consigo chegar na solução da EDO. Então, essa aqui é a ideia. E aí, a gente vai por começar claro, pensando na importância dessas EDOs também, mas começando com as mais simples. E as EDOs mais simples são as que a gente conhece como EDOs de primeira ordem separáveis. E a gente chama uma EDO de separável se a função f que aparece, né, na definição de uma EDO de primeira ordem pode ser escrita como uma função f de x. E aqui tanto faz. Tem gente que coloca multiplicado, tem gente que coloca dividido, não faz muita diferença, tá? Dá na mesma. O método de solução é igual. Então, essa função f de xy tem essa cara especial aqui, e é por isso que a gente chama essa EDO de separável, porque eu tenho aqui uma parte que depende só de x e uma parte que depende só de y. Então, eu consigo separar as variáveis x e y. A dependência é nas variáveis x e y, por isso que ela é chamada de separável. Essas EDOs aqui são fáceis de resolver, e a gente vai ver como resolver elas agora. Ok, então, para a gente entender o método de solução desse tipo de EDO, vamos relembrar aqui como é que a gente usa a regra da cadeia. Então, eu tenho uma função φ de uma variável, então, uma função φ, não necessariamente de R em R, né? Pode ser que o domínio seja menor, mas só para a gente entender a ideia geral aqui. E a função y também de R em R, pode ser que o domínio seja menor, né? Mas só para a gente entender a ideia. E agora eu estou criando a composição de φ com y e estou chamando essa nova função de h, uma função de x. E agora eu quero calcular a derivada de h, dh dx. Então, para calcular a derivada de h, a gente vai usar a regra da cadeia. Como que funciona a regra da cadeia? Eu derivo φ em relação a y e multiplico isso pela derivada de y em relação a x. Isso aqui é a regra
da cadeia. Ok. Então, observem que quando isso aqui acontece, essa coisa aqui vai ser uma função de x. Isso aqui vai ser uma função de y. Eu vou chamar essa função de x aqui de f de x e vou chamar essa função de y de g de y. Então, chamando essas funções de f e g, eu posso reescrever essa equação na seguinte forma. F de x é igual a g de y vezes y', e isso aqui implica que y' é igual a f de x sobre g de y, que vocês podem observar que é exatamente a forma de uma EDO separada. Então, daqui a gente pode ver que a EDO separável, ela vem, a gente pode pensar que ela vem da aplicação da regra da cadeia em uma coisa desse tipo aqui. Então, se a gente sabe quem é H e quem é φ, a gente tem uma expressão que define y implicitamente. Pode ser que eu não consiga isolar o y ali naquela equação, mas eu tenho pelo menos uma expressão que define o y implicitamente, ok? Então, o nosso objetivo aqui para resolver uma EDO separável é, a partir da EDO, identificar quem é a função f, quem é a função g e encontrar quem são h e φ. Tá claro? Então, método de resolução. A partir da EDO, identificar quem são as funções f e g, e a partir delas, encontrar h e φ, ok? Então, vamos relembrar aqui quem são f e g, né? Nessa continha que a gente fez aqui. Então, f de x é dh dx e g de y é dφ dy. Então, eu tenho as derivadas de h e φ, de h em relação a x e de φ em relação a y, e eu preciso encontrar as funções de uma variável h e φ. Então, vou ter que integrar as funções f e g, tá? Então, h de x é igual à integral de f de x dx, e a função φ de y é igual à integral de g de y dy. E aí, sabendo quem são φ e h de x igual a φ de y de x é uma expressão que define y implicitamente. E aí, depois, quando eu cheguei aqui, a EDO já está resolvida. Eu posso depois querer isolar o y para ter uma forma explícita para a função y, que é como normalmente a gente gosta de trabalhar com funções, né? Eu não quero ter uma função definida implicitamente, eu quero ter uma função
explícita, y igual a uma fórmula que envolve x. Nem sempre isso é possível, tá, gente? Mas, quando é possível, a gente pode trabalhar com essa expressão aqui para isolar o y, como a gente vai ver daqui a pouco. Perguntas até aqui? Ok. Então, vamos ver alguns exemplos. A equação diferencial que a gente tentou resolver por adivinhação, né, na semana passada, essa aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar é se essa equação é separável mesmo. Então, eu vou falar isso com vocês várias vezes, várias e várias vezes, e ainda assim eu tenho certeza que eu vou ver gente fazendo errado. O método de solução, ele é um método de solução que funciona para um tipo específico de EDO. Não dá para aplicar qualquer método em qualquer EDO. Se fosse assim, não precisava de um curso inteiro, né? Um dia de aula já resolvia o problema. Então, antes de aplicar qualquer método de solução de EDO, a primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se aquele método funciona para aquele tipo específico de equação. Então, o método de resolver equações separáveis só funciona para equações que são separáveis. Então, a primeira coisa que eu preciso testar, que eu preciso verificar, antes de sair fazendo conta adoidado, né, desembestado, é se a equação cai dentro do escopo daquele método. Então, aqui, como a gente está tentando exemplificar o método de resolver equações separáveis, eu quero verificar se essa equação que está aqui é separável. Então, para isso, eu preciso identificar quem são as funções f e g. Então, lembrem que uma EDO separável tem que ser escrita nessa forma aqui. De fato, essa equação aqui pode ser escrita nessa forma. F de x é igual a 1 e g de y é igual a 1 sobre y. Tá? Então, com essas duas funções, eu escrevo essa EDO nessa forma aqui. Ok? Beleza. Então, agora eu preciso identificar quem são as funções h e φ do método de resolução dessa EDO. Então, lembrando que dh dx é igual a f de x e dφ dy é igual a g de y. Então, h é a integral de f de x dx, que é a integral de dx, né? Porque f igual a 1, nesse caso particular aqui. Então, h é igual a x. Vou colocar a constante aqui, tá? Então, x mais constante. E φ de y é igual a integral de g de y dy, que é a integral de 1 sobre y dy, que é a mesma coisa que ln de módulo de y. Não vou colocar constante aqui, porque não precisa, porque eu já vou ter uma constante daqui, tá? Eu vou ficar com constante mais constante, que no final é uma constante. Então, eu coloco a constante só no h. Ok. Então, eu encontrei a função φ e a função h. Então, a expressão h de x igual a φ de y de x define a função y implicitamente. Então, ln de módulo de y de x é igual a x mais constante. E agora, isso aqui resolveu a EDO, tá? Aqui sumiram as derivadas, né? Então, isso aqui já é uma expressão que não envolve mais derivadas. É uma equação que envolve y e x. Só que agora a gente pode
ter um passo adicional, se possível, que é isolar o y, tá? Nesse caso aqui é possível, né? Então a gente aplica a exponencial dos dois lados. Antes da gente fazer isso, alguma dúvida até aqui? Ok. Bom, então agora eu posso. Vocês estão me escutando, pessoal? Só para conferir aqui se eu não estou falando sozinha. Manda um sinal de fumaça aí de vez em quando. Tá Sim. bom. Ok. Então, agora observem que, né, acabou a equação diferencial, agora eu tenho uma equação usual envolvendo funções de x e y. Eu posso tentar isolar o y. Nesse caso aqui, a gente aplica a exponencial dos dois lados, a gente vai ficar com o módulo de y de x igual ao exponencial de x mais constante, que é exponencial de x vezes exponencial de constante. Exponencial de constante é simplesmente outra constante. Então, eu vou ficar com constante exponencial de x. Lembrando que essa constante aqui é diferente dessa, mas é só uma constante, tá? Que me ajuda a escrever a equação geral. Então, eu não vou ficar trocando o nome da constante, não, tá? Então, constante é c. Essa constante, na verdade, é uma função da que eu tinha anteriormente, mas continua sendo uma constante arbitrária ali na solução da equação. Ok. Bom, mas por enquanto eu tenho módulo de y, né? Módulo de y de x igual a constante exponencial de x. Essa constante aqui, né, a gente obteve ela fazendo a exponencial de outra constante, que foi isso aqui, então ela é uma constante positiva. E aí eu posso tirar o módulo fazendo essa constante aqui, permitindo que ela seja negativa, né? Então, permitindo que c seja também negativa, podemos escrever y de x igual a constante exponencial de x, que é a solução que a gente tinha adivinhado na aula passada. Então, agora a gente não precisa adivinhar, a gente tem um método, né, um algoritmo. Eu sigo o algoritmo e chego à solução. Como que a gente fez isso? A gente primeiro identificou que uma equação, uma EDO separável, vem de uma regra da cadeia, envolvendo as funções h e φ. Eu descobri quem é h, descobri quem é φ fazendo as integrais das funções f e g e cheguei por último, né, nessa função aqui. Bom, se por acaso eu tivesse. Professora, Oi, pode falar. é, eu imagino que não, mas se eu tivesse identificado o f de x como y, não, porque tem que ser em função de y. Deixa quieto, Isso, já. tá. É importante, importantíssimo. Foi bom, você já resolveu o seu problema, mas a sua pergunta foi boa para eu explicar uma coisa importante. É, F e G aqui, você tem que identificar essas funções certo, tá? Porque senão não funciona o método, não funciona nada. E observem que para a equação separável, F depende só de x e G depende só de y. Se aparecer x misturado com y em F ou G, está errado. Ou a equação não é separável, ou você não identificou corretamente quem são as funções f e g, ok? Nessas integrais aqui, ó, aqui e aqui em cima, isso aqui depende só de x, e isso aqui depende só de y. Não pode ter x misturado com y nessas integrais. Se tiver, tá errado. Um erro muito comum
né, que eu vejo os alunos fazendo quando vão resolver EDO, é não identificar corretamente essas funções. Nessas integrais aparece x misturado com y, aí o que a pessoa faz é, na integral de x, assume que o y é uma constante. Mas eu não posso fazer isso, porque o y é uma função de x. Se eu estou integrando em relação a x, o y não pode ser considerado uma constante, né? Então, muito cuidado, tá? O tipo de equação é fácil de resolver, mas primeiro, ó, isso é uma coisa que eu observo muito. A pessoa pega o exercício e já vai na ansiedade, tipo, já fazendo conta loucamente. E aí acaba perdendo tempo, gastando energia à toa, porque está fazendo conta loucamente para uma coisa que não pode ser resolvido com aquele tipo de conta. Então, a primeira coisa é respirar fundo, olhar para a equação e pensar: que tipo de EDO é essa aqui? Será que esse método que eu estou tentando utilizar serve para essa EDO? Primeira coisa é pensar isso antes de fazer qualquer conta. Lembrem-se sempre, esses métodos, eles têm um escopo reduzido, eles não servem para resolver qualquer EDO. Então, eu não consigo enfiar qualquer EDO nesse método e fazer dar certo. Cada método tem um tipo de equação para o qual ele se aplica. Então, eu preciso primeiro verificar se aquela equação está dentro do escopo daquele método. Ok? Mais perguntas? Professora, Oi, pode falar. será que você podia repetir lá no início uma coisa que eu ainda não entendi muito bem? Ah, Que é sobre o f de x e o g de y. Tipo assim, eu uhum, entendi que um sobre o outro dá y. aham, Mas, tá. tipo assim, eu não sei, eu ainda tô um pouco confusa. Tipo assim, vai ter casos, então, que eu não vou conseguir, entre aspas, tipo, inventar alguma coisa pra dar isso? Existem. Esse tipo de equação aqui é super especial, é um caso super especial. Então, tem várias EDOs que não vão ser desse tipo. Sei lá, deixa eu inventar uma da minha cabeça aqui agora. É, ops, peraí. Y' igual a seno de x vezes y, por exemplo. Então, eu não consigo escrever isso aqui como um f de x sobre g de y. Eu não consigo separar o x do y. Os dois estão ali dentro do seno, eu não consigo tirar nem nada de dentro do seno. Pronto, isso aqui, essa equação aqui, não é uma EDO separável, tá? EDO separáveis são muito especiais, é uma classe bem reduzida de EDO. São muito importantes, então tem várias EDOs importantes na física que podem ser resolvidas assim, mas se você pensar só matematicamente dentro do mundo das EDOs, é uma classe bem pequenininha ali dentro de todas as EDOs. Então, se você inventar uma EDO aí arbitrariamente, a chance dela ser separável é pequena, tá? É uma classe importantíssima, mas não são todas que são assim. Tá claro? Tá sim, tá sim. Obrigada. Então, por isso que eu friso bastante. Para ser uma EDO separável, eu tenho que conseguir dividir o que depende de x e o que depende de y em duas funções separadas ali, tá? Se eu não conseguir fazer isso, eu não posso aplicar esse método, ok? Ok. Ok. Eu queria agora falar um pouquinho sobre o PVI, envolvendo esse exemplo aqui. Mais alguma pergunta sobre esse exemplo? Ok. Bom, então agora, se além da EDO eu tenho uma condição inicial, qualquer, aqui eu coloquei em zero, mas não precisava, né? Poderia ser qualquer outra condição inicial. Eu tenho a solução geral, então isso aqui é o que a gente chamou na aula passada
de solução geral da EDO, tá? E agora, dentro da solução geral, que é um conjunto de funções, eu tenho que encontrar aquela que satisfaz a condição inicial, tá? Então, eu vou substituir aqui, y de zero é igual a c exponencial de zero, que é igual à própria constante, e eu preciso da condição inicial, que isso aqui seja igual a y0. Então, a solução do PVI é y de x igual a y0 exponencial de x. Então, essa aqui é a solução do PVI. Lembrando que ela é única. Então, isso, o teorema de existência e unicidade, que se aplica a essa EDO aqui, né? A esse problema de valor inicial aqui, porque a função que determina quem é EDO é contínua e a derivada dela em relação a y também, garante que essas aqui são todas as soluções possíveis da equação diferencial. Porque cada PVI desse tem solução única, e dentro desse conjunto de soluções, eu sempre encontro uma solução para esse PVI. Então, não tem como ter mais nenhuma. Tá? Então, isso aqui é, de fato, a solução geral da EDO, que eu tinha falado para vocês na aula passada, mas não tinha provado. E o teorema de existência e unicidade garante isso para a gente, tá? Que não existe nenhuma outra, tá? Porque essas aqui resolvem todos os PVIs possíveis e para cada PVI a solução é única. Então, não tem como ter nada fora desse conjunto de soluções aqui. Ok? Perguntas? Ok. Então, mais um exemplo. Então, de novo, a gente olha para a cara da equação primeiro, né, e tenta, dentro do conjunto de ferramentas que a gente vai desenvolver ao longo do curso, encontrar qual é a ferramenta mais adequada para resolver esse problema. Por enquanto, a gente só tem uma ferramenta, que é equações separáveis, então vai ser alguma coisa que possa ser resolvida assim. Nesse caso aqui, tá bem óbvio, né, porque eu escrevi já de maneira óbvia, f de x igual a x ao quadrado, g de y igual a y ao quadrado. Tá? Então, eu preciso encontrar quem é a função h, quem é a função φ. H de x é integral de x ao quadrado dx, que é x3 sobre 3 mais constante. E φ de y é igual a integral de y3 sobre 3 dy. Ops, integral, já estou colocando o resultado. Que é y3 sobre 3. Não vou colocar a constante aqui, porque já tem uma constante aqui, é suficiente, tá? Então, posso deixar a constante só em uma dessas integrais. E aí, eu sei que h de x igual a φ de y de x vai definir y implicitamente. Então, eu sei que y de x ao cubo sobre 3 é igual a x3 sobre 3 mais constante. Então, y de x. Agora eu vou tentar isolar o y, né? Então, a equação diferencial acabou aqui. Então, não tem mais derivada. Agora é só uma questão de manipulação dessa equação para tentar isolar o y. Então, eu vou multiplicar tudo por 3. Então, vou ficar com y ao cubo igual a x ao cubo. De novo, aqui seria 3 vezes constante, que é uma outra constante que eu vou continuar chamando de c. Então, quando vocês forem ver essas notas, né, e durante o resto do curso, toda vez que eu tiver uma coisa que continua sendo constante, eu vou manter o nome c, tá? Então, o y de x é raiz cúbica de x3 mais constante.
E aí, dependendo de quem é a condição inicial, eu vou conseguir determinar quem é essa constante aqui, tá? Então, preciso da condição inicial para, dentro da solução geral da EDO, encontrar qual que é a solução do PVI. Então, essa aqui é a solução geral da EDO. Ok? Professora, Oi. ali no início era para ser Y', né? Ai, tá errado. Desculpa. Obrigada. Senão não tem EDO nenhuma, né? Não tem graça. Era para ser Y' assim, ficou faltando. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, eu resolvi esses dois exemplos aqui para vocês, usando essa ideia de que as EDO separáveis são obtidas da regra da cadeia quando a gente define H de x igual a φ de y de x, né? Então, eu aplicando a regra da cadeia, aí eu consigo identificar a minha EDO vindo das funções H e φ. Essa é a maneira matematicamente mais formal de resolver essas EDOs, mas existe uma outra forma que é mais simples. No final das contas, vocês vão ver que a gente vai fazer exatamente as mesmas integrais, tá? Mas é um pouco mais direto, mas é o que a gente chama de um truque sujo, tá? Isso aqui não tem um embasamento matemático formal para a gente fazer, mas dá certo. Então, é aquele truque sujo que funciona. E na prática, quando a gente vai resolver EDOs separáveis, é assim que a gente faz, tá? Então, eu gosto sempre de começar pensando nessas funções H e φ, porque a gente entende matematicamente de onde vem o método. Tem muita gente que simplesmente ensina o truque sujo e pronto, eu não gosto de fazer assim, porque o truque sujo, ele é sujo mesmo, tá? Não tem nenhum embasamento matemático para que eu possa fazer essa manipulação que eu vou fazer agora. Mas vocês vão ver que a gente chega exatamente nas mesmas integrais que eu tinha antes, então dá certo. Mas é bom a gente entender até o truque sujo que a gente usa, é bom a gente entender de onde que ele vem, né? Então, o truque sujo funciona porque ele vem. Deixa eu tentar trocar de lugar aqui, não adianta muito, não, mas o truque sujo funciona e ele funciona por causa desse método que eu acabei de explicar para vocês. Então, ele, na verdade, é uma forma mais direta de aplicar o método. Bom, então como funciona esse truque sujo? Então, eu vou lembrar que y' é dy dx. dy dx é igual a y. Esse dy dx aqui, a gente escreve ele, né? A notação que a gente usa para derivadas, que é muito prática. A gente escreve ele como uma fração, né? dy dividido por dx, mas não tem significado dy sozinho, dx sozinho, né? Essa é uma notação que parece uma fração, mas isso é uma função, que é a derivada. O dy sozinho, dx sozinho, não tem significado nenhum. Eu vou esquecer disso por um minutinho e vou fingir que dy existe por si só e o dx também. Então, vou separar essa fração e vou deixar de um lado da equação tudo que depende de y, então vou trazer esse y para cá, e vou deixar do lado de lá tudo que depende de x. Então, vou esquecer que essa coisa aqui não é uma fração, vou fingir que ela é uma fração e passar o dx multiplicando para o lado de lá. Truque sujo, tá? Isso aqui não faz sentido. Matematicamente, não tem formalidade nenhuma nisso aqui, mas funciona. Ok, então agora eu tenho uma coisa que depende só de y, uma coisa que depende só de x. Eu vou integrar dos dois lados. Essas duas coisas são iguais, então as integrais têm que ser iguais. Então, eu vou integrar dy sobre y, integral de dx. Isso aqui vai me dar ln de módulo de y. E isso aqui vai me dar x. E eu vou colocar uma constante só, para não ficar carregando duas constantes, porque não precisa. Tá?
que é exatamente a equação que a gente tinha no final. Então, resolvendo de novo essa equação, eu chego à conclusão que y de x é constante exponencial de x. É a mesma coisa que a gente fez lá. Então, observe que aqui eu tenho essa integral, que voltando aqui é essa integral aqui, tá? Então, a integral em y é a mesma. E essa integral aqui em x é a mesma que a gente fez aqui, ok? Então, observem que é exatamente a mesma coisa. No final, eu igualo essas duas integrais e chego nessa equação aqui, que ao ser resolvida, me dá constante vezes exponencial de x. Ok? Então, é só uma maneira mais direta de aplicar o método. Tá claro para todo mundo? Mas é mais direto, porque aí você não precisa pensar quem é H, quem é Φ. Então, acaba sendo mais prático na hora de pôr a mão na massa mesmo, tá? Mas lembrem-se que isso aqui é só um truque de resolução. A maneira formal e que garante que o método funciona é o que eu expliquei para vocês anteriormente, ok? Perguntas? Ok. Para o outro exemplo, a gente pode fazer a mesma coisa. dy dx é igual a x ao quadrado sobre y ao quadrado. Eu esqueço o que é que dy dx. Ai, eu esqueço que dy dx não é uma fração. Separo o dy do dx. E de um lado da equação eu vou escrever tudo que tem y, do outro lado eu vou escrever tudo que tem x. Então, dy, y ao quadrado dy é igual a x ao quadrado dx. Então, isso aqui vai dar y ao cubo. Ops, já estou pulando passos, né? Então, a integral de y ao quadrado dy é igual a integral de x ao quadrado dx, que vai me dar y ao cubo sobre 3 igual a x ao cubo sobre 3 mais constante. E aí a gente pode manipular essa equação da mesma forma que a gente fez anteriormente. Eu vou ficar com y de x igual a raiz cúbica de x ao cubo mais constante. Ok? Tem uma pergunta aqui no chat, só um minutinho. Esse truque surgiu pela dificuldade de achar a inversa de algumas funções? Você fala achar a inversa para fazer esse passo aqui? Não, não é daí que surgiu, tá? Porque essa equação aqui vai ser a mesma independente do método. Se fosse diferente, talvez seria um indício de que o truque não funcionasse bem. Então, isso aqui vai levar exatamente à mesma equação envolvendo y e x, que eu vou ter que inverter depois, que eu vou ter que separar o y depois. Então, não. O truque não ajuda nisso, tá? O truque é só um método mais direto, que para você não ter que ficar pensando quem é H, quem é Φ, você já faz as integrais direto. Então, o truque não facilita em nada a vida. Você vai fazer exatamente as mesmas integrais, vai fazer exatamente as mesmas manipulações depois da integral. Nada disso vai ser diferente. A única coisa é que você não precisa pensar muito no método, você já aplica mais direto. Então, o truque só serve para ser uma forma mais fácil de aplicar o método. E o Rafa está perguntando se tem algum caso em que o truque sujo não funciona para EDO separável. Não. Toda EDO separável pode ser resolvida assim. Então, vocês não precisam, se quiserem, né, não precisam fazer com aquela forma que eu fiz os primeiros. Podem sempre usar isso aqui. Toda EDO que pode ser resolvida dessa forma aqui, pode ser resolvida também da outra. É a mesma coisa, tá? Na verdade, não são duas formas diferentes de resolver, é a mesma.
Só que aquele truque sujo faz com que essa forma possa ser aplicada de maneira mais direta, tá? Então, tudo que você puder resolver assim, toda EDO que puder ser escrita nessa forma separável, f de x dividido por g de y, pode ser resolvida com o truque sujo. Ok. Mais alguma pergunta? Ok. Então, EDO separáveis são esse tipo de EDO que a gente resolve desse jeito, são as mais simples, né, de primeira ordem. Vamos passar agora para um outro caso de EDO que também pode ser resolvida de maneira que sempre pode ser resolvida, tá? Que são as EDOs exatas. Para a gente entender o que é uma EDO exata, de novo a gente vai começar com uma outra função, φ, de R2 em R. E agora eu vou criar uma outra função de x. Observem que a φ, que eu estou usando a mesma notação para não ter que ficar inventando 50 letras diferentes. Mas essa φ aqui não é a mesma do outro, tá? Agora apaga tudo, esquece equações separáveis. A gente vai mudar. E agora eu tenho uma função de duas variáveis, tá? Uma função de R2 em R. E agora eu vou criar uma função que depende só de x, fazendo φ calculada em x e calculada em y, mas com y sendo uma função de x. Tá? Então, φ depende de x e y, mas y depende de x. Então, eu fico no final das contas com uma função só de x. Agora, eu quero calcular a derivada de h em relação a x. Tá? Então, para calcular a derivada dessa função em relação a x, eu vou usar a regra da cadeia para funções de várias variáveis. Então, a derivada de h em relação a x é a regra da cadeia. Eu vou aplicar primeiro a derivada em relação a essa variável, e depois eu aplico a regra da cadeia aqui. Então, a derivada de h em relação a x é a derivada parcial de φ em relação a x, mais agora a regra da cadeia na segunda variável. Derivada de φ em relação a y, vezes derivada de y em relação a x. Então, isso aqui vai me dar derivada de φ em relação a x, mais derivada de φ em relação a y, vezes y'. Se essa função aqui é constante, então isso aqui, né, eu estou assumindo que é constante. Então, derivada de constante eu sei que é zero, então isso aqui é igual a zero, porque estou supondo que h de x é constante, ok? Então, essa coisa toda, né, isso aqui, se isso aqui for verdade, então eu tenho que dφ dx mais dφ dy, y' igual a zero. Tá clara essa conta que eu fiz aqui? Então, reparem que eu estou supondo a existência dessa função φ com essas características, tá? Se isso aqui existir, então vale essa coisa aqui, tá? E uma EDO é chamada exata se ela pode ser escrita nessa forma. Se existe essa função φ que me leva a EDO, tá?
Ok. Então, quando a EDO é exata, eu tenho. Tá, não, tem uma pergunta aqui do João. Não entendi muito bem porque aparece a soma na regra da cadeia. Tá bom, então deixa eu fazer um parênteses aqui. Queria adicionar uma página aqui, mas. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, gente, só um minutinho aqui. Esse trem é meio ruim que eu não consigo adicionar uma página aqui. Tá bom. Deixa eu ir lá no final, que lá eu sei que eu consigo. É, Então, vamos fazer um parênteses aqui de cálculo 2, tá? Regra da cadeia para funções de várias variáveis. Então, vamos supor que eu tenho uma função f de R2 em R e duas funções x de R em R. Eu vou escrever aqui da maneira mais geral possível. Não, peraí, deixa eu escrever diferente. Eu tenho duas funções e z de R em R e y de R em R, que dependem de x, tá? E eu tenho, e eu vou criar uma função h de x fazendo f de z de x, y de x, ok? Então, eu tenho uma função de duas variáveis e nos argumentos dessa função de duas variáveis, eu vou colocar duas funções que dependem de uma outra variável x. Então, no final das contas, quando eu faço isso, eu crio uma função h que depende só de x. Tá claro? Então, agora eu quero calcular a derivada de h em relação a x. E aí, a regra da cadeia para várias variáveis, não vou explicar de onde que veio, tá? Só vou tirar do chapéu aqui. Eu acho que vocês devem ter aprendido isso no curso de cálculo 2. Eu aprendi no curso de cálculo 2, mas eu imagino que aí também deve ser, porque é um pouco diferente, né? As ementas dos cursos de uma universidade para outra. Então, isso aqui é df dz vezes dz dx mais df dy dy dx. Ok? Então, isso aqui é a regra da cadeia. Uma das regras da cadeia, né? Para funções de várias variáveis. Se eu tivesse três variáveis, eu teria um, um terceiro termo ali na soma e assim por diante. Ok? No nosso caso, a gente pode pensar que a gente tem a função z igual a x, tá? Z identicamente, a identidade ali com x, tá? Então, nesse caso aqui, eu teria h de x igual a f de x, y de x. df dz é a mesma coisa que df dx, porque as duas variáveis são iguais, vezes dz dx, que é 1, mais df dy dy.
Ai, gente, tem alguma coisa estranha aqui. Ok? Que a gente recupera o que a gente tinha antes. Então, é uma aplicação da regra da cadeia para funções de várias variáveis, tá? Tá claro? Vou tentar mudar de lugar aqui, gente, que eu tô no sol e estou queimando. Melhor. Tá claro, João? Mais alguma pergunta, pessoal, em relação a isso aqui? Vocês estão me escutando? Estamos sim, professora. Beleza, porque parou tudo aqui. Tá, o João não respondeu, João. Depois, se tiver ficado dúvida, você me pergunta depois, tá? Ok, deixa eu lembrar aqui onde que eu parei. Então, uma EDO é exata se ela pode ser escrita nessa forma, e isso aqui vem da regra da cadeia para funções de várias variáveis, tá? Quem não lembra bem dessa parte, eu sugiro vocês voltarem lá no livro de cálculo e dar uma relembrada nisso aí, tá? Porque a gente vai usar com bastante frequência no nosso curso. Ok. Agora, como eu falei para vocês, a gente vai agora desenvolver um método para resolver esse tipo de EDO exata. Mas antes de aprender o método, de aplicar o método, a gente, como eu disse várias vezes, e vou repetir ainda várias outras, a gente precisa identificar se a EDO é exata ou não. Então, como que eu faço para saber se a EDO é exata? Como que eu faço para saber se essa função φ existe, tá? Deixa eu ver se eu deixei espaço. Não, então deixa eu rabiscar aqui. Professora, Oi. eu só não entendi por que que a função φ está igualada a uma constante. Eu que quis. Tipo, eu tô supondo que isso existe, tá? Então, vamos supor que existe uma função φ tal que φ de x e y é igual a constante. Se isso existir, tudo isso aqui vai ser verdade e eu chego nesse formato aqui, que é o que eu chamo de EDO exata. Então, pode ser que não exista essa φ nem nada, tá? Eu tô supondo que existe, tá claro? Tá sim, professora, obrigada. Então, isso aqui, é supondo que existe φ. Então, estou começando da suposição φ com essa propriedade. Então, eu estou começando com a suposição de que essa função φ existe, ok? Se essa função φ existe, vale tudo isso aqui. E agora, como que eu faço para identificar que essa EDO é exata? Então, a EDO, ela é definida por essas duas funções aqui, tá? Se a EDO for exata, essas funções vêm da derivada de φ em relação a x em relação a y. E aí, se eu derivar em relação a y esse pedaço aqui, devia ter deixado mais espaço. Então, eu pego essa coisa aqui e derivo em relação a y. Então, vou ficar com a derivada. Deixa eu escrever esse aqui para o lado de cá.
Ai, gente, desculpa a bagunça, mas às vezes a gente só prevê que vai fazer uma coisa e depois resolve fazer outra. Tá bom. Então, eu vou derivar esse pedaço aqui em relação a y. Então, eu vou derivar em relação a y a derivada de φ em relação a x, tá? Então, a derivada segunda de φ, primeiro em relação a x, depois em relação a y. E agora eu vou derivar esse pedaço aqui em relação a x. Pedacinho debaixo do meu tablet não tá funcionando, não. Tá bom. Você venceu o tablet. Deixa eu escrever aqui em cima. Então, eu vou derivar em relação a x, essa função aqui. Então, vou ficar com a derivada segunda de φ, primeiro em relação a y, depois em relação a x. Fico com essas duas derivadas segundas. E a gente sabe lá do cálculo 2 que se a função φ é bem comportada, o que eu vou assumir que é, porque eu quero que o teorema de existência e unicidade seja aplicável, eu vou assumir que essa função φ é bem comportada, tem boas propriedades, então eu sei que essas duas derivadas segundas são iguais. Então, para que eu estou falando dessa derivada segunda? Não precisa disso aqui, né, nessa conta que eu fiz. A gente nem vai precisar disso para resolver a EDO. Para que eu vou usar essas derivadas segundas? Para identificar quando a, a EDO é exata. Então, se essa EDO veio dessa função φ, né, veio dessa condição aqui de cima, φ de xy de x igual a constante, eu vou chegar aqui embaixo com uma EDO que tem essas duas funções. Quando eu faço essas derivadas dessa função aqui em relação a y e dessa aqui em relação a x, na verdade, eu estou calculando derivadas segundas da função φ, que tem que ser iguais. Então, se essa condição aqui não for respeitada, a EDO não é exata e, portanto, eu não posso aplicar o método que a gente vai ver daqui para frente. Mas se essa condição for satisfeita, é possível mostrar que existe essa função φ, a EDO é exata, e aí eu posso aplicar o método. Então, isso aqui vai ajudar a gente a identificar EDOs exatas, tá? Então, essa condição não ajuda a resolver, mas ajuda a identificar se eu estou dentro do mundo das EDOs exatas e, portanto, posso fazer as contas que a gente vai aprender agora. Ok? Professora, Oi. por que não fica um sinal negativo em alguma das derivadas segundas? Por que apareceria sinal negativo? Não sei, porque, tipo, você tem a soma desses dois termos igualados a zero. Não, eu não estou manipulando essa equação aqui para chegar nessa igualdade, tá? Esquece essa soma aqui. Pensa só nas derivadas. Eu tenho a derivada segunda de uma função em relação a x. Agora eu derivo em relação a y, obtenho essa derivada segunda aqui. Tá? Essa equação aqui, isso aqui, não veio da manipulação dessa equação aqui. Não veio. Isso veio lá do cálculo 2, que eu aprendo que as derivadas segundas de variáveis trocadas são iguais, tá? Então, eu não estou manipulando essa equação para chegar na de baixo. Então, esquece essa aqui por enquanto.
Aqui a única coisa que eu estou fazendo é lembrando que se eu derivo em relação a x primeiro e depois em relação a y, é a mesma coisa que derivar primeiro em relação a y e depois derivar em relação a x. Tá claro? Então, isso aqui veio Assim, lá do cálculo 2 e não da manipulação dessa equação aqui. Então, isso aqui eu vou usar para identificar esse tipo de equação aqui como exata ou não. Porque a EDO não vai me falar quem é φ, eu só vou ter uma EDO lá. Como é que eu sei se esse φ existe ou não? Porque, de novo, assim como nas EDOs separáveis, não é toda EDO que vai ter essa função φ que satisfaz suas propriedades. Isso aqui é uma coisa muito especial. Você mesmo, acho que foi você mesmo que perguntou, né? Tá, de onde que surgiu essa constante? Tá, eu inventei que existe essa função φ aqui. Então, são apenas algumas EDOs especiais para as quais essa função φ vai existir. Como é que eu identifico quem são essas EDOs especiais? E justamente a gente vai usar essa condição aqui. Tá claro? tá sim, Priscila. Mais alguma pergunta? Uma definição um pouco mais precisa aqui. Tá, eu vou dizer, observando aqui, né? A EDO não vai me falar quem é φ, a EDO vai vir escrita mais ou menos nesse formato aqui, tá? Ou às vezes um outro formato diferente que você dá uma manipuladazinha para descobrir quem são as funções f e g. Então, a EDO vai me dar quem é essa função f e quem é essa função g aqui. Para a EDO ser exata, vamos relembrar aqui, né? A coisa que está multiplicando o y' é dφ dy, e a coisa que fica fora, sem o y' é dφ dx. Então, isso aqui, se a EDO for exata, isso aqui, f de x, y, é dφ dy, isso aqui é dφ dx. Ok? Se ela for exata. Então, a EDO é exata se a derivada de f em relação a x é igual à derivada de g em relação a y. Porque isso aqui é a mesma coisa que dizer que d2φ dx dy é igual a d2φ dy dx. Que a gente sabe que tem que ser igual. Então, se isso aqui for diferente, não é exata. Não tem como ser exata. Se for igual, é possível provar a existência dessa φ. Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui vocês já imaginam que é só fazer as integrais adequadas, né? Então, se essa condição aqui acontece, a gente chama essa EDO de exata e existe essa função φ tal que φ de x, y de x igual a constante. E aí, essa equação aqui define y implicitamente. Ok? E aí, de novo, a gente tem aquele problema de fazer a inversa da função, né, para isolar o y. Nem sempre isso é possível, mas chegou aqui, a EDO morreu. Aí é uma questão de usar essa equação para tirar informações a respeito de y, mas a gente eliminou as derivadas dali. Então, o método consiste em encontrar quem é essa função de x e y, ok? Então, esse é o método. Perguntas até aqui? Ok. Então, a gente passa para encontrar a função φ, tá? Bom, então vamos lembrar como é que a gente escreve a EDO exata. Então, f de xy, y',
mais G de XY igual a zero. Então, primeira coisa, testar se é exata, verificando essa condição aqui, tá? Primeira coisa, fazer isso. Ah, verifiquei, é exata. Beleza, agora a gente pode proceder com o método. Então, eu sei que a derivada dessa função φ, que eu sei que existe, porque eu já testei que é exata, a derivada em relação a y é igual a f de xy. E eu sei que a derivada em relação a x é igual a g de xy. Eu vou escolher qualquer uma dessas condições aqui para integrar essa em relação a y, essa aqui em relação a y, essa aqui em relação a x. Posso escolher qualquer uma, tá? Então a gente olha e vê qual que é a integral que dói menos. Normalmente isso não vai fazer diferença, porque a gente vai ter que integrar de novo depois, e aí vai acabar tendo que fazer a integral difícil de qualquer jeito, mas então, olha para ela, escolhe a mais fácil. Então eu vou começar com essa aqui, tá? A outra eu vou usar depois. Então eu sei que φ de xy é a integral de f de xy dy mais uma constante, só que essa constante é uma constante em relação à integral em y, tá? Então, ela pode ser uma função que depende de x. Então, ela é uma constante em relação à integral de y, ok? Beleza. Então, isso aqui vai me dar a função φ a menos dessa constante aqui que depende de x. Mas eu sei quem é a derivada de φ em relação a x. Então, a gente usa a condição que sobrou para encontrar a função h. Ok? Então, não vou fazer aqui o caso geral, porque não faz muito sentido, mas vamos ver como que funciona isso na prática. E aqui tanto faz, tá? Eu poderia integrar ou, né, não precisa fazer os dois, um só serve. Se eu já provei que é exata, vai dar na mesma. Ou a gente pode fazer φ de xy igual a integral de g de xy dx, mais uma função agora que depende só de y, porque ela é uma constante em relação à integração em x, então ela pode depender de y. E aí usamos dφ dy igual a f de xy para encontrar h de y. Ok? Então, tanto faz, não preciso fazer as duas coisas. Ok. Então, vamos fazer um exemplo. Eu escolhi um exemplo horrível, porque essa equação aqui é separável. Eu não ia resolver ela pelo método das exatas, né? Porque separável é muito mais fácil de aplicar. Mas agora que eu vi isso, e eu não vou pensar em outro exemplo de cabeça agora. Então, melhor ficarmos com esse aqui mesmo, tá? Mas esse método é bom para aplicar em equações que não são separáveis também, né? Porque senão você aplica em separáveis. Mas tudo bem, só para a gente exemplificar o método, vamos lá. Vamos identificar
quem é F e quem é G. Então, aqui, cuidado com isso, tá, gente? Isso aqui é uma coisa ótima de errar, dφ, dy, dx e tal. Então, a gente mantenha em mente para ajudar a lembrar. A derivada de φ em relação a y é o que multiplica o y'. O outro que sobrar é a derivada em relação a x. Então, o que está multiplicando o y' aqui, né? Então, o f de xy, que seria, né, se a equação for exata, esse aqui deveria ser o dφ dy. O f de x' é menos 1. E o g de xy, que se a equação for exata, né, se o φ existir, isso aqui vai ser dφ dx. Isso aqui é 2x, tá? Então, primeira coisa, principalmente quando vocês estiverem fazendo prova, né? Eu não gosto de ficar ensinando as coisas pensando na prova, porque eu não quero que vocês aprendam para a prova, eu quero que vocês aprendam para o curso de vocês, para a vida, para as outras disciplinas. Mas a prova, normalmente, é o momento que a gente está mais nervoso, então é bom lembrar dessas coisas antes de ficar em pânico e sair fazendo qualquer coisa. Então, primeira coisa é fazer uma meditação aqui, começar com calma, olhar para a equação e identificar corretamente quem são os elementos da equação que me ajudam na hora da solução da equação, tá? Então, principalmente nesse caso de equações exatas, eu preciso identificar corretamente quem é a derivada em relação a y e quem é a derivada em relação a x, porque se eu trocar, bagunçou tudo. Então, não vai funcionar. Tá? Então, muito cuidado, muita calma na hora de começar os exercícios. Pensem com muito carinho no que tem que aparecer na equação, quais são os elementos que você precisa para aplicar o método de solução. Porque se você errar aqui, você vai ficar fazendo conta à toa, vai errar tudo, né? Então tem que prestar muita atenção e crie seus próprios métodos para lembrar o que você precisa. Então, aqui o que a gente precisa? Identificar o que seria a derivada em relação a x e o que é a derivada em relação a y. Então, para mim é mais fácil lembrar que a derivada em relação a y é o que tem que multiplicar o y'. Então, eu identifico a derivada em relação ao y dessa forma. Vai dar menos 1. E agora eu vou fazer a derivada de f em relação a x, lembrando que a gente tem que fazer as derivadas em relação às duas variáveis, então f a princípio é a derivada em relação a y, eu preciso derivar agora em relação a x, que é 0, e eu preciso fazer a derivada de g em relação a y. Então, o g é a derivada em relação a x, eu preciso agora derivar em relação a y, que também é 0, né? O g depende só de x. Então, como df dx é igual a dg dy, a EDO é exata, tá? Então, a EDO é exata. Agora, eu posso aplicar o método de solução. Então, isso aqui foi só para a gente verificar se ela é exata de fato, para saber se ela pode ser resolvida assim. Ok. Então, vamos lá. Então, isso aqui significa existe a função φ de xy, tal que φ de xy é igual a constante. Ok? Então, isso aqui define a função y implicitamente. Então, agora precisamos encontrar y. Ó, y não, né? Y é o que a gente quer encontrar de fato. Mas o próximo passo é encontrar a função φ. Ok. Então, agora, a gente volta. Agora que eu sei que isso aqui é de fato verdade, eu volto para essas duas condições aqui, porque são elas que vão me ajudar a descobrir quem é a função f. Ops, eu não dei espaço aqui, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ah. Deixa eu voltar para trás aqui. Professora,
Oi, pode falar. Só uma coisa que eu ainda não entendi dessa condição, que eu sei que você colocou ela antes, mas eu ainda não entendi por que que ela existe, dessa del F, del X igual a del G, del Y, Tá, se são iguais a del exato. tá bom. Então, deixa eu explicar melhor isso aqui, tá? Hum, Tá. Então, olha só. Se a EDO for exata, a F veio da derivada de φ em relação a Y e o G veio da derivada de φ em relação a X. Tá? Então, eu tenho essas duas condições aqui. Então, eu sei que dφ dy é igual a F, dφ dx é igual a G. Ok? Só que eu sei que, pelo cálculo 2, que a derivada segunda de φ em relação a x e depois em relação a y, ó, em relação a y e depois em relação a x, tem que ser a mesma coisa da derivada segunda com a ordem trocada. Então, se a função φ, né, satisfaz algumas condições que a gente vai já exigir aqui, até pelo teorema de existência e unicidade, as derivadas parciais trocadas não dependem da ordem, ok? Então, isso aqui, que veio lá do cálculo 2, obriga que derivada em relação a x de f de x, que já é a derivada de φ em relação a y, seja igual à derivada de g em relação a y. Então, a existência dessa função φ, se ela existir, ela está relacionada com as funções f e g dessa forma. E se isso aqui acontecer, obrigatoriamente, por causa dessa relação entre as derivadas parciais, eu preciso que isso aqui seja satisfeito. Se isso aqui não for satisfeito, não tem como existir a função φ. Então, é a nossa maneira de testar se a EDO é exata. Tá claro? Tá sim, tá sim. Obrigada. Então, ela vem da existência dessa função φ. Então, peguei a EDO, joguei isso aqui, não deu igual, não tem como ser exata. Então, esquece, procura outro método de solução, porque a EDO não é exata, esse método que a gente acabou de usar aqui, que a gente vai usar aqui, não funciona, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é testando se a EDO é exata, ok? Então, aqui eu nem comecei a resolver a EDO ainda. Eu estou só testando se a EDO é exata. Tá claro para todo mundo? Ok, então, agora vamos resolver a EDO, né? Então, testei. Então, solução na página anterior, porque eu não dei espaço suficiente. Ok. Então, eu sei que dφ dy é menos 1, que é o f, né, aqui. E eu sei que dφ dx é igual a 2x. Aqui vai dar integral fácil, né? Então, posso escolher qualquer uma. Então, vou começar com essa condição aqui. Então, dφ dy, ops. Então, φ de xy é igual a menos integral de dy
mais uma constante que depende de x, tá? Então, isso aqui vai ser menos y mais h de x. Não preciso colocar a constante de integração aqui, porque eu vou ter aquela constante lá no final, né? Então, não precisa pôr constante nenhuma integral aqui, porque lá no final já vai ter, senão eu vou somando constante com constante, não vai fazer diferença no final. Ok. Só que agora falta determinar quem é essa função h. E agora eu vou usar essa outra condição aqui para determinar quem é h. Então, defi dx é igual a derivada dessa parte aqui em relação a x é zero, então vai ficar h' de x. Isso tem que ser igual a 2x, ok? Então, dh dx é igual a 2x. Isso implica que h de x é igual a x ao quadrado, ok? Não preciso pôr constante aqui, porque vai aparecer a constante no final. Então, se... Professora, Oi, é sempre mais h de x, porque quando você integra, você teria. Ah, não, é sempre mais uma constante, né? Não é, isso. o menos não vai para a constante, é verdade. Tá certo. E assim, esse menos, no final das contas, não, você poderia até colocar e aparecer h de x igual a menos x ao quadrado, no final ia cancelar, ia dar a mesma coisa, Entendi. tá? Obrigado. Então, essa constante aqui, esse mais h de x, é a constante de integração. Só que como é uma função de duas variáveis e eu estou integrando em relação a y, essa constante, né, entre aspas, de integração, ela é uma função de x, porque ela só é uma constante em relação à variável y. Portanto, ela pode ser uma função que depende de x. Tá claro? Então, o mais constante que aparece na integral. Mas como é uma função de duas variáveis, é uma constante só em relação a y. É por isso h de x. Tá claro para todo mundo? Então, deixa eu só escrever aqui. Isso aqui é constante de integração. Ok? Mais alguma pergunta? Beleza. Então, agora eu sei quem é a minha função φ. Então, φ de xy é igual a menos y mais x ao quadrado. E agora, a solução da EDO é φ de xy igual a constante. Então, eu tenho menos y mais x ao quadrado igual a constante. Então, y é igual a x ao quadrado mais constante. Aqui passaria constante com menos, mas, de novo, menos constante mais constante, tanto faz, porque essa constante é qualquer coisa, tá? Então, essa aqui é a solução geral da EDO. E aí, se eu tenho um problema de valor inicial, eu consigo determinar quem é essa constante, tá? Dúvidas? É burrice resolver essa EDO por esse método, porque a EDO é separável também. Separável é muito mais fácil, tá? Mas para a gente exemplificar o método, observem que ele é um pouco mais complicado do que o método de solução de EDO separáveis. O método não é difícil, mas tem vários elementos. Eu preciso identificar quem é derivado em relação a x, quem é derivado em relação a y. Então, tomem cuidado, porque às vezes você faz o exercício todo certo, mas você começou já supondo a coisa errada lá em cima e aí avacalha tudo, né? Ah, ok. Outro exemplo, a gente tem essa equação aqui, que é um pouco menos simpática, que eu inventei da minha cabeça. E aí vamos identificar quem é f, quem é g, né? A função f é o que multiplica o y', então x ao quadrado, e o g é o que sobra.
E aí, para essa EDO ser exata, eu tenho que derivar f em relação a x, né? Porque o f seria a derivada em relação ao y. Então, isso aqui seria 2x. Tenho que derivar o g em relação a y, que é x cosseno de xy, aplicando a regra da cadeia ali, né? Para essa derivada parcial. E essas coisas são, obviamente, bastante diferentes, né? Então, essa EDO não é uma EDO exata, ok? Ela também não é uma EDO separável, não é exata, e eu nem sei se ela é alguma coisa, não faço a menor ideia de como resolver essa EDO aqui, tá? Então, agora eu fiquei curiosa, mas tá bom. Não é exata, não adianta aplicar o método, não vai conseguir resolver essa EDO dessa forma, ok? Perguntas? Ok. Estamos quase terminando a aula de hoje. Eu não gosto de ir até às 11 horas, mas eu queria falar um pouquinho sobre essas EDOs lineares de primeira ordem. A gente vai voltar nelas na aula que vem. Então, eu vou começar. Acho que não vai dar tempo de acabar, mas aí eu continuo na aula que vem, ok? Então, a gente já viu duas classes, EDOs separáveis, EDOs exatas, e agora a gente vai ver uma outra classe que é super importante na física, que são as EDOs lineares de primeira ordem. Depois a gente vai falar de EDOs lineares de maneira mais geral, tá? E a gente vai aprender a resolver EDOs lineares hoje, talvez, se der tempo, de primeira ordem, e na semana que vem, presencialmente, a gente vai aprender a resolver EDOs lineares de segunda ordem também. Ok. Ai, espera aí só um minutinho. Deixa eu começar de cá. EDOs lineares. Tem escrito um tanto de coisa, sumiu. Deixa eu ver se por acaso eu coloquei aqui no início. Não. Ok. Então vamos lá. Então, uma EDO é chamada de linear se ela é da seguinte forma. E por que linear? Por que a gente chama essa EDO de linear? Então, vamos olhar para esse pedaço aqui da equação e eu vou chamar isso aqui de um operador L de y que transforma uma função y em uma outra função que é y' mais p de xy. Então, eu posso pensar isso aqui como sendo uma função de funções, uma função que leva uma função em outra. Então, esse operador y, esse operador L, ele satisfaz a propriedade de que se eu tenho duas funções, y1 e y2, de R em R, e dois números reais, A1 e A2,
L de A1, Y1 mais A2, Y2 é igual a A1, L de Y1 mais A2, L de Y2. E quando isso acontece, a gente diz que esse operador, que essa função de funções é linear, né? L é linear. Vamos provar que o L é de fato linear, tá? Então, L de A1, Y1 mais A2, Y2 é igual a A1, Y1 mais A2, Y2 linha mais P de X vezes A1, Y1 mais A2, Y2. Agora, se eu abrir essa derivada aqui, eu vou ficar com A1, Y1 linha. Lembrando que Y1 e Y2 são funções e A1 e A2 são números reais, constantes. Mais A2, Y2 linha, mais A1, P de X, Y1, mais A2, P de X, Y2. E agora eu vou separar tudo que tem Y1 e tudo que tem Y2. Então, eu vou ficar com A1, Y1 linha, mais P de X, Y1, mais A2, Y2 linha, mais P de X, Y2. Ok? Isso aqui é... Ops. Isso aqui é L de Y1. Isso aqui é L de Y2. Portanto, essa coisa aqui é A1, L de Y1, mais A2, L de Y2. E é por isso que essa equação é chamada de linear, tá? Porque essa parte da equação aqui a gente pode entender como um operador L de Y, que é um operador linear, que satisfaz essa condição aqui. Tá claro? A gente vai começar com um caso de EDOs lineares de primeira ordem, que a gente chama de homogêneas. Então, vocês veem que a gente está só reduzindo mais a classe de EDOs com as quais a gente está trabalhando, né? Então, para essas classes de EDOs aqui, o Q de x é igual a zero, e, portanto, a EDO pode ser escrita na forma y' mais P de xy igual a zero. Observem que essa equação linear de primeira ordem é um tipo especial, né, de EDO separável. Então, essa equação aqui a gente já sabe resolver, tá? Então, vamos utilizar nosso truque sujo, né? Mais P de xy igual a zero. Então, dy dx é igual a menos P de xy. Equação separável. Vou jogar tudo que tem y de um lado e tudo que tem x do outro. Então, vou ficar com dy dx. Ops. Já estou resolvendo, né? dy sobre y igual a menos P de x dx.
Então, eu tenho ln de módulo de y igual a menos integral de p de x dx. Já vou colocar a constante aqui, tá? Para facilitar. Então, módulo de y de x é igual a exponencial de menos integral de p de x dx mais constante, que é igual a constante exponencial de menos p de x dx. Essa constante aqui é a exponencial dessa constante de k, portanto, ela é sempre positiva, permitindo que ela seja negativa, eu posso tirar o módulo. Ok? Então, essa é a solução geral. De uma EDO linear homogênea, que é separável. Perguntas até aqui? Professor, eu tenho uma dúvida, mas tem a ver com a sua cobrança, na realidade. Se a gente, na prova, fizer isso, tipo, você vai dar correto pra gente ou a gente tem que usar o método Não, certo, né? não, pode usar isso aqui, Tá bom, ok. tá? Eu gosto sempre de falar do método formal para vocês entenderem de onde que vem essa coisa, porque, tá, eu separei, por que que matematicamente eu consigo garantir a, a validade desse truque sujo? É porque, tá bom, eu posso usar métodos que facilitam a minha vida na hora de resolver o exercício, mas eu preciso entender por que que ele funciona. Eu não gosto simplesmente de sacar um método do bolso e falar para vocês usem isso. Não, de onde que vem? Então, esse truque sujo, ele vem daquele método formal do fato de que uma equação separável vem daquela regra da cadeia. Vocês observam que são as mesmas integrais, né? Então, é só uma maneira mais prática de aplicar o método. Mas não precisa resolver daquele outro jeito. Pode resolver assim, não tem problema. Até vocês vão ver que toda vez que eu tiver que resolver uma EDO separável na aula, eu vou resolver assim, tá? Então, não precisa. Peraí que tem uma pergunta no chat aqui. Tá, então, tá pedindo para voltar no É esse aqui ou o anterior? Dá conta da linearidade. Esse aqui? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Então, o próximo passo a EDO não homogênea. Ok? Então, agora o próximo passo seria esse. Mas a gente já está no finalzinho da aula, está todo mundo já com o cérebro fritado. Eu não vou fazer isso agora porque não é difícil, tá? Mas tem algumas sutilezas a mais aí. É bom a gente estar com o cérebro fresco para fazer isso. Então, vamos deixar essa solução da EDO não homogênea para a próxima aula, que já vai ser presencial. Então, acho que vai ser mais divertido. Ok? Perguntas sobre a aula de hoje? Ok. Então,